Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre a crise, né? A gente fala muito aqui no Encontro com a Notícia que prefeituras, governos estaduais e o governo federal têm tido dificuldade para pagar, principalmente a folha, o servidor. Agora, o governo federal, né, o Ministério do Planejamento, anunciou aí um plano de demissão voluntária que deve ter aí um benefício de R$1 bilhão por causa dessas demissões voluntárias. Você acha que isso é uma alternativa boa? É uma renovação, né, e uma experiência já realizada no Brasil durante os governos. Fernando Henrique Cardoso teve o plano de demissão voluntária para vários setores do serviço público. Pessoas que ainda têm algum tempo, né, para trabalhar, conseguem antecipar a aposentadoria. Recebe aí uma indenização. O governo está oferecendo, nesse caso agora, vai oferecer um salário e meio por cada ano trabalhado, e com aquele dinheiro que se recebe da indenização, vai para uma outra atividade, uma iniciativa própria e tal. Alguns conseguiram, inclusive, com essa mudança, resultados melhores do que se tivessem continuado trabalhando. É uma alternativa. A gente viu quando o presidente Temer assumiu, ele fez uma redução de ministérios. Tinha mais de 38 ministérios, ele reduziu alguns, mas mesmo assim, o governo federal, e como você observou, estaduais e municipais também, estão encontrando cada vez mais dificuldades em pagar a folha de pessoal, enxugar a máquina pública. No caso do governo federal, houve nos governos do PT, duas administrações de Lula e uma mais um ano da ex-presidente Dilma, um aparelhamento do Estado, como se diz, né? Houve muitas contratações, se criaram muitos cargos e a máquina inchou. Não significa que o Estado vai ficar ineficiente com essas demissões. Elas deverão ser feitas em setores, principalmente, que possam prescindir, possam ter essas pessoas se aposentando sem prejuízo para a continuidade do trabalho. Porque a gente sabe também que em setores do governo federal há alguns que precisam de contratação, renovação de quadros e tal. Na saúde, na educação, a gente vê uma certa dificuldade de alguns setores trabalharem de forma satisfatória, porque não tem uma equipe completa. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que no federal, nos estaduais e nos municipais, tem muitos funcionários que poderiam, não apenas esses funcionários se aposentarem, eu não vou nem dizer ser demitidos em crise, falar em demissão é péssimo, não é? Eles se aposentando com estímulo financeiro, e aqueles setores onde essas pessoas trabalharam, pelo menos alguns desses setores, podem ser desativados, e o Estado ter, não aquele tamanho máximo que estava tendo cada vez mais com o PT, nem aquele tamanho mínimo que quem defende o mercado diz que o mercado tem que ter um tamanho mínimo. Não, adequa-se tudo isso e faz o Estado funcionar com o tamanho necessário, que a gente sabe que sem a participação dos poderes públicos, algumas áreas e alguns setores não teriam o desenvolvimento que com o estímulo público precisam para se igualar àqueles, para ter condições de igualdade àqueles que por si próprios são muito mais, digamos assim, rentáveis, são muito mais produtivos. Então, esse trabalho que vai ser feito agora, de enxugar a máquina com um plano de demissão voluntária, é uma experiência que já foi feita, deu certo, tanto para o governo como para a maioria daqueles que se aposentaram e investiram em negócios próprios.